Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus por todas as coisas. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Só nosso Deus é digno da nossa presença. Só nosso Deus é digno de nós sairmos do nosso trabalho, vir correndo para estar na presença dEle, para louvar e engrandecê-lo com honra, glórias e louvores. Amém? Convido toda a igreja a estar de pé. Vamos estar lendo o Salmo 68, versículo 3 e 4. Amém? Salmo 68, versículo 3 e 4. Diz assim: Mas alegre-se os justos, e se regozijem na presença de Deus, e foguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é já, e exultai diante dele. Amém? Então que essa noite nós possamos louvar e glorificar, entregar nossas orações, nossos pedidos diante daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, daquele que se faz presente no meio de nós. Amém? A presença do Senhor é real no nosso meio. Ministério de Louvor está com a oportunidade. Isso. Vou estar orando. Logo depois eles vão estar já assumindo os louvores. Amém? Senhor da glória, Pai de toda a eternidade, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar na Tua presença, de louvar, Senhor, juntamente com meus irmãos, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Senhor, recebe nosso culto nesta noite, ó Deus, como um bálsamo suave diante das Tuas narinas, Pai. Perdoa, Senhor, nosso dia, perdoa nosso pecado, nossos erros, nossas faltas. Perdoa-nos, ó Deus, nossas, Deus amado, negligências nos dias de hoje. Te pedimos, ó Deus, que nossos corações, ó Pai, sejam enchidos da Tua presença. Que Seu Santo Espírito nos envolva nessa noite de uma tal maneira, ó Deus, que nós sentimos, Senhor, ser arrebatado deste lugar físico para um ambiente espiritual, onde o Senhor se faz presente no meio de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Se conosco, Pai. Recebe a nossa adoração, ó Deus. Ouve, Senhor, nossas orações, ó Pai. Amém, e responde segundo o Teu querer e a Tua vontade, amém, Senhor. Jesus. Porque somos totalmente dependentes de Ti, ó Deus. Aleluia. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Todo mundo já está de pé. Glória a Deus. Vamos continuar nesse ritmo de adoração para a glória de Deus, com nossos corações abertos. Vamos falar para o Senhor que Ele é o motivo de nós virmos aqui, é o motivo da nossa adoração, é o motivo da nossa alegria, é o motivo da gente levantar pela manhã e mesmo cansado, mesmo com uma rotina repetitiva, nós ficarmos alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque Jesus Cristo é a nossa inspiração. Ele é a razão do nosso sorriso, é a razão da nossa maior alegria, uma alegria eterna. Então convido os irmãos a, com essa mesma alegria que o próprio Jesus Cristo deu, a exaltar o nome do Senhor. Você está livre para se animar diante da presença do Senhor, glorificar o nome dele. Amém? És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fim fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto eu te louvarei.
Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Glória a Deus. Declare. Eu quero ver. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando seu nome, porque eu sinto o Senhor me louvando seu nome, porque eu sinto o Senhor me louvando seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia. E por tudo que Ele tem feito, né? Nós agradecemos por tudo que tem feito, por tudo que ainda Obrigada, há de Deus. fazer. Eu te agradeço. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor Por tudo. Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero
te agradecer com todo o meu ser. Os homens declarem: Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, Te agradeço, meu Senhor. te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo. por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens: Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ainda de pé, irmãos. Vamos aproveitar esse hino que fala sobre gratidão, né? E vamos estar agradecendo a Deus, fazendo uma oração de agradecimento. Amém? E você agradeça ao Senhor por tudo que Ele já fez. Por tudo que Ele já fez. Por tudo que Ele ainda vai fazer. Eu te convido agora a levar seus pensamentos pelas bondades de Deus na sua vida, por toda a bondade que Ele derramou sobre você, do dia do seu nascimento até agora, até esse dia que você já saiu, já se agitou o dia todo e agora está aqui na presença dEle. Então, eu convido você a fazer uma oração de agradecimento neste momento. Amém? Pode orar.
Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo milagre da vida. Te agradecemos, ó Deus, por cada criança, ó Deus, que nasce. Te agradecemos, ó Deus, por cada porta de emprego que se abriu, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por cada enfermidade, Senhor, que recebeu a cura no dia de hoje. Te agradecemos, ó Deus, por cada pai que voltou a falar com seus filhos, por cada filho, ó Deus, que reconciliou com seu irmão. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por cada alma que se converteu no dia de hoje. Te agradecemos, ó Deus, pelo sol que nasceu. Te agradecemos, ó Deus, pelo ir trabalhar, ó Deus, e voltar embaixo da tua graça. Te agradecemos, ó Deus, pelo aquele que foi estudar, pelo aquele que foi para a faculdade, para aquele que voltou em paz. Te agradecemos, ó Deus, por cada porta aberta. Te agradecemos, ó Deus, por cada milagre que foi feito no dia de hoje. Te agradecemos, ó Deus, pelo que a tua palavra é em nossas vidas. Te agradecemos por cada confronto, ó Deus, que nós recebemos no dia de hoje, por viver o teu evangelho. Te agradecemos por cada milagre de bênção que foi recebida no dia de hoje. Senhor, nós não sabemos e não contemplamos cada coisa, mas nós te agradecemos pelos livramentos que foram levados nos dias de hoje, ó Pai. Pessoas hoje foi livre, Senhor, de uma bala perdida, foi livre, Senhor, de um acidente no trânsito, foi livre de uma discussão que ia virar em morte. Nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor trabalha o tempo todo, ó Pai, em prol, Senhor, daquele, ó Deus, que te busca. A tua palavra diz, Senhor, que o sol se põe sobre o justo e sobre o injusto, porque a tua bondade está sobre nós todos os dias. A tua graça, ó Deus, nos alcança, ainda como nós ainda não se convertemos a ti, a tua graça ainda está sobre nós, nos guardando, nos protegendo, para que um dia nós possamos vir estar te agradecendo pelos livramentos, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por cada mãe que recebeu notícia do seu filho vivo no dia de hoje. Te agradecemos por cada, Deus amado, menino e menina que saiu da prostituição no dia de hoje. Te agradecemos, ó Deus, por cada um na Cracolândia no dia de hoje que foi liberto das drogas. Pai, nós não contemplamos o teu trabalho em todos os lugares, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor trabalha o tempo todo. A tua palavra diz que o Senhor trabalha e não dorme, não cochila aquele que nos guarda. Então nós te louvamos, engrandecemos o teu nome e te exaltamos, porque as montanhas e o vale, ó Pai, se prostram diante de ti, Deus, porque eles são gratos a ti pela bondade que o Senhor tem pela terra. A natureza, Senhor, faz conexão com um dia ou outro dia para dizer quão grande é a tua beleza, quão grande é a tua santidade, como tu és santo, 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 e nós te louvamos e engrandecemos o teu nome e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos tiraste do lamaçal do pecado lá atrás e nos colocaste, Senhor, aqui nessa igreja para te adorar, para te servir, para glorificar o teu nome. Nós somos gratos a ti, ó Deus, porque tu é um Deus bom, um Deus honesto, Deus amado, um Deus que nos corrige, que nos confronta. Nós te agradecemos porque fomos confrontados lá atrás, ó Deus, a viver um evangelho, ó Deus, de salvação, de purificação, de limpeza. Muito obrigado, ó Deus, porque nos escolheu, Pai. Oh Deus, que privilégio, Senhor, de estar na tua presença, de ouvir a sua voz de madrugada, de ouvir a tua palavra, ouvir a sua voz através da tua palavra, de sentir a beleza do seu Santo Espírito conosco. Muito obrigado, Pai. Nós não somos dignos, Pai, mas o Senhor nos chama de menina dos olhos. Oh Senhor, muito obrigado. O Senhor nos diz que nós somos santos, nação santa. O Senhor nos diz que nós somos herdeiros. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de ser chamado filhos e filhas teu, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu amor que é infinito, ó Deus, por nós e por nossa família. Muito obrigado pelas bênçãos, ó Deus, que nós alcançamos, ó Pai, desde o útero das nossas mães até hoje, Senhor. Bênçãos, ó Deus, que nós muitas vezes ficamos pasmos porque o Senhor fez
Porque o Senhor fez, porque nós não somos merecedoras, mas nós ficamos, ó Deus, impactados com a tua bondade. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor possa vir, Senhor, receber de nós, Senhor, adorações 24 horas, Pai, de gratidão pelo que Tu és e pelo que o Senhor faz no meio de nós. Muito obrigado, Senhor. No santo nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Podeis assentar? Convido a diaconisa Jussiara para estar fazendo uma oração nesse momento pelos enlutados, pelos enfermos. Alguém tem algum pedido de oração especial? Tem? Sim, pode falar. Vem, Ju. Enlutados, tá? Porque hoje, no dia de hoje, né, nossa irmã sepultou o pai, né, pastor? O pastor esteve lá e outros irmãos que a gente não conhece. Hoje está em luta, tem uma amiga minha também que está em luto pela viagem da sobrinha dela, tá? A Lana, tá bom, Jussiara? Querido Deus, eterno Pai, louvado e agradecido seja o Teu nome, Senhor Deus. Pai, nesse momento nós viemos, Senhor, pedir ao Senhor que, sabe, o Senhor possa ir, Deus, a todos os encontros daquelas pessoas, irmãos, amigos, aqueles que não conhecemos também, que também perderam os seus entes queridos, que hoje, Senhor Deus, que hoje, mais essa semana, sepultaram, Senhor Deus, né, os seus entes queridos. Senhor, a gente sabe o quanto é, Senhor Deus, doloroso passar por esse momento, mas nós pedimos o Teu Espírito Santo, que possa estar consolando cada uma família, cada um filho, cada uma mãe, cada um, Senhor Deus, amigo, irmão, Senhor Deus, cada uma igreja também, que também perderam também os seus irmãos, Pai. Senhor, envie Senhor Deus, envie, Senhor Deus, o Consolador, para que possa estar com cada um deles, Senhor Deus, consolando, trazendo paz, trazendo a confiança em saber que, sabe, o Senhor cuida e faz o melhor por, né, cada um de nós, Pai. Muitas das vezes nós não conseguimos entender no momento, mas tudo existe um propósito, Pai. E nós colocamos diante do Senhor, Pai, todas as pessoas enlutadas aqui nesta noite, Pai. Tome cada um deles nas Tuas santas mãos, Pai. E que o Senhor possa consolar cada um deles, Senhor Deus. Também entregamos aqueles enfermos nas Tuas mãos. Quanta gente enferma, Pai. Seja a cura espiritual, seja a cura, Senhor Deus, doenças no nosso corpo. Senhor, pessoas que nem sabem que também está doente. Senhor, a gente te pede em nome de Jesus, entra em providência nesta hora e que o Senhor possa sarar as feridas, curar os sentimentos, Senhor Deus, curar também os nossos relacionamentos, Senhor Deus, e curar nossas doenças também de corpo, Senhor Deus, porque o Senhor tem poder para curar, poder para transformar, poder para fazer um milagre em nossas vidas todos os dias, Pai. Então, Senhor Deus, que o Senhor possa ir, Senhor Deus, em todos os lares nesse momento, em toda a nossa vizinhança, do lado e do outro, de trás e da frente. Pai, toma esse Morro do Guarani nas Tuas santas mãos. Pai, quantas pessoas estão sofrendo nesta hora, pessoas que nós nem temos a noção, Pai, mas o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas, e nós colocamos cada um deles nas Tuas santas mãos. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, perdoa as nossas iniquidades, perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, porque muitas vezes pecamos contra Ti, Senhor Deus, e nós viemos te pedir perdão aqui nesta hora, para que possa haver cura, para que possa haver restauração, Pai, e nós colocamos diante do Senhor todas as coisas, Pai. Senhor, nesse momento eu te coloco a Lana nas Tuas mãos também. Ela está vindo para cá para poder passar o final de ano com os seus parentes. Pai, abençoa a sua vinda para cá, ser com seu marido, se for ele que estiver dirigindo, ou com outro motorista. Pai, que o Senhor possa dar a direção, Pai. Que os Teus anjos possam estar acampados, Senhor Deus, em todos os lugares por onde ele passar. O Senhor possa estar ali dando livramento, guardando, protegendo cada um deles. E eu
eu te peço não só por eles, mas todas as pessoas que vão se movimentar durante todo esse final de ano e por todo o tempo. Pai, livra de todo mal. Continue nos dando os livramentos muitas das vezes invisíveis, que nós nem temos noção, mas os seus anjos estão guerreando por cada um de nós. E nós te agradecemos por isso, Pai. Nos livra, continue guardando cada um de nós, continue guardando a tua igreja, Pai, para a honra e glória do teu nome, Pai, e que tudo que for feito seja para louvar e engrandecer o teu santo nome. Assim eu te oro, agradecida aqui por tudo, no nome santo do teu filho amado Jesus, que vive e que reina para hoje e sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Solista Juan está com a oportunidade. Amém. Saúde da igreja, que a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Esse louvor que eu vou estar trazendo, ele é um alerta para nós, que muitas vezes nós estamos pedindo muito a Deus, orando muito a Deus por alguma coisa, mas com o passo do tempo, nós acabamos esfriando essa oração fica mais rasa, porque nós esfriamos. E ele passa esse alerta de nós voltarmos a orar como a gente estava orando antes, voltamos a cantar como a gente cantava antes, que para renovar essa nossa lenha, porque sem renovar a lenha não tem como fazer o fogo, e sem fazer o fogo a carne não vai se queimar. Então aqui nós vamos estar refletindo nessa noite. Eu sei que Deus parece estar calado, mas também sei que nas promessas tens confiado. Agora é hora do meu Deus agir. Eu sei que tudo parece pior pra você, mas também sei que meu Deus tem o melhor para fazer. Agora é tempo de se levantar. E de repente alguém se levanta para caluniar. Ou se de repente alguém te olhou e disse: tu não vai chegar. Por ter renunciado esse sistema, muda o jeito de vestir, muda o jeito de falar. Agora é hora do meu Deus pregar. Tu tinha essência, tinha talentos, tinha unção, tinha visão, agora onde está? Eu acho que esse sistema já te dominou. Tu tinha essência, tinha talentos, tinha unção, tinha visão, agora onde está? Eu acho que esse sistema já te dominou. Volta a orar como você orava, volta a cantar como você cantava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queimará. Volta a orar como você orava, volta a pregar como você pregava.
Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queimará. De repente alguém se levanta pra caluniar. Ou se de repente alguém te olhou e disse: tu não vai chegar. Por ter renunciado esse sistema, muda o jeito de vestir, muda o jeito de falar. Agora é hora do meu Deus pegar. Tu tinha essência, tinha talentos, tinha unção, tinha visão, agora onde está? Eu acho que esse sistema já te dominou. Tu tinha essência, tinha talentos, tinha unção, tinha visão, agora onde está? Eu acho que esse sistema já te dominou. Volta a orar como você orava, volta a cantar como você cantava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queimará. Volta a orar como você orava, volta a pregar como você pregava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queimará. Volta a orar como você orava, volta a cantar como você cantava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queimará. Volta a orar como você orava, volta a pregar como você pregava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queimará. Não se queimará. Glória a Deus. Deus continua te abençoando, Juan. Convida a diaconisa Isabel, o irmão José Roberto, para a gente cantar 2 estrofes do hino, para a gente tirar dízimo e oferta, amém, irmãos? Sete maravilhas divinas? Vamos na igreja, se for de pé, que eles puderem. Doutor Cristão 7. Esse mesmo. Primeira e quarta estrofe. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Quarta estrofe. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer.
no céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém? Glória a Deus. Pastor, pode. Senhor, nós te damos graça, Deus amado, por cada oferta, Senhor, que foi colocada diante de Ti. Te damos graça, Senhor, por cada um, ó Deus, que trouxe o dízimo diante de Ti. Que o Senhor continue abençoando, derramando a Tua graça, ó Deus. Que o Senhor possa vir estar visitando, ó Deus, cada despensa dos nossos irmãos, ó Pai. E que não venha faltar nada, Senhor, para nenhum de nós, ó Pai. Guarda-nos, ó Deus, na beleza da Sua santidade. Dá-nos visão, ó Deus, como, Senhor, Deus amado, administrar, Deus amado, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, ó Deus, para que nós não venhamos faltar, Senhor, nossos dízimos e as ofertas diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Agora, Senhor, nós colocamos o Teu servo diante das Tuas mãos, ó Pai, e te pedimos, ó Deus, derrama a Tua graça, a Tua misericórdia, ó Deus, como o Senhor tem derramado, Senhor, e que o Senhor possa vir, Senhor, estar falando através do pastor, Senhor, para nós. Nos confrontas, ó Pai, nos renova, Senhor, nos transforma, Deus, para que nós possamos vir, ó Deus, cada vez mais e mais estar diante de Ti como Tu queres, ó Pai. Não poupe, Senhor, as palavras, ó Pai, onde usa o Teu servo, Senhor, como a flecha, Senhor, que alcance o alvo, Deus. Cada um, ó Deus, tem os teus desejos diante de Ti, ó Deus. Cada um tem os seus questionamentos, ó Pai. Que o Senhor possa vir falar com cada um de nós, ó Pai, de uma maneira, Senhor, que nós viemos vir sair daqui, Deus amado, impactados, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor, que transforma, Senhor, nossas juntas, medulas, nosso coração, que transforma a nossa alma, ó Pai. Queremos, ó Pai, ser transformado. Temos sede, ó Deus, da Tua presença, Pai. Então, usa o Teu servo, ó Pai, em nome de Jesus, com poder e ousadia, para a glória do Teu nome. Amém. Graças e paz, meus amados. Eu gostaria de, nessa noite, estar ministrando um texto, mas eu queria ler outro texto, de Hebreus capítulo 11. Nós iremos falar nessa noite sobre fé. Eu queria que você abrisse a Bíblia, Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler rapidamente, depois nós vamos entrar no texto. Capítulo 11, verso de 1 até 3. Depois nós vamos para João capítulo 20. Todos acharam? Amém? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não são visíveis. Capítulo 20, versículo 24 até o verso 28 é o texto que nós vamos trabalhar nessa noite. João capítulo 20, verso 24 até o verso 28. 29, melhor falando. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir os sinais dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu:
Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Amém? Pai, muito obrigado. Aplica a sua palavra ao nosso coração nessa noite. Usa a nossa vida, Senhor, que o Senhor poderosamente, ó Deus, ministre, ó Deus, a cada vida nesta noite, para a tua honra e tua glória. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar. É certo que Deus nos chamou para vivermos uma vida por fé. Ninguém pense que o evangelho você vive por obras ou por realizações. A Bíblia diz que o justo, em Romanos vai dizer que o justo viverá pela fé. Abacuque também vai falar sobre esse mesmo versículo citado por Paulo em Romanos. O justo viverá pela fé. Por favor, filho, quebra o galho para mim. Senão esse barulho lá de fora, toda hora aparece, daqui a pouco aparece o cara da pizza ali, vendendo a pizza, e a gente vai fazendo propaganda. Mas a Bíblia nos chama para vivermos por fé. E a fé é algo que Deus coloca no nosso coração, algo que a gente não vê, mas a gente crê. Algo que a gente se coloca, se dispõe verdadeiramente a acreditar. Eu estou diante de um texto que vai revelar um dos discípulos de Jesus. Isso já me leva a crer uma coisa muito clara. Nem todos que estão creem, e nem todos que estão no meio da igreja creem o suficiente. E nem todos que estão no meio vão ser cheios de fé. Jesus foi para Tomé e para os 12 o melhor e o maior professor de fé. Jesus foi para Tomé e para os 12 a escola da fé. Mas Tomé chega nesse ponto aqui, ainda duvidando. E é muito interessante, porque é uma coisa que a gente coloca como ditada, eu só acredito vendo. Virou até um adágio popular, né? Parece placa de caminhão, parece aquela frase de caminhão. Eu só acredito vendo. Mas a Bíblia diz que os bem-aventurados não são os que viram e creram, mas os que não viram e creram. Esses são os bem-aventurados. E aí eu queria pensar com você nessa noite, porque a Bíblia nos chama para vivermos pela fé, mas há algo para a gente aprender aqui com esse camarada, esse cara chamado Tomé. Pastor, mas o senhor está falando que eu preciso aprender com ele? Eu te provo que sim. Nós precisamos aprender muito com Tomé. Pastor, mas o senhor está falando que eu estou aprendendo com um cara que duvida? Vou falar para você uma coisa muito interessante. Jesus, ele tratou os 12 da mesma maneira, não fez acepção nenhuma. Jesus não tinha preferido dos 12. Jesus amou até aqueles que mais lhe deram trabalho. Pedro foi um dos mais que deu trabalho, Jesus amou. Judas, Jesus amou. Mas daqueles que estavam ali, ninguém pode dizer que Jesus não investiu tempo, que Jesus não investiu na vida deles. Mas uma coisa é certa, Jesus caminha com cada um à medida de que cada um recebe. Tem gente que vai receber a fé e vai trilhar o caminho da fé. Tem gente que vai ter que ser mais trabalhado. Tem gente que vai ter que ser mais trabalhado pelo próprio Jesus. Você fala, por exemplo, de um Pedro que Jesus fala para ele assim, baixa essa espada. Não é assim. E Deus fala, e o próprio Jesus caminhou com Pedro a um ponto de chegar para ele e falar assim, Pedro,
O diabo está cirandando, querendo pegar você. E antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Não, Senhor, eu vou com o Senhor para a morte. Jesus foi ensinando. Até o ponto que Pedro viu, e Jesus depois volta, reata esse ministério, diz para ele assim: Pedro, tu me amas? Pergunta para ele 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? E Pedro diz para ele: Senhor, o Senhor sabe que te amo. Então, ele apacenta as minhas ovelhas. Jesus foi a um extremo com Pedro para cuidar de Pedro e fazer de Pedro um grande evangelista e fazer de Pedro um grande discípulo. Então, eu só posso tirar uma conclusão muito clara na nossa mensagem de hoje, é que Jesus caminha conosco na medida em que nós recebemos e Ele vai nos tratando. Não é porque Tomé chega nesse ponto e ainda tem dúvidas que deixou de ser seu filho, que deixou de ser seu discípulo, que deixou de fazer parte da sua igreja. Jesus foi com Tomé a todos os lugares e tratou ele na medida que ele precisava. Uma das coisas que fica claro para a gente: vai ter uns que vão ter mais fé, vai ter outros que vão ter menos fé. Vai ter uns que vão claudicar na fé, vai ter uns que vão ficar pelo caminho, mas Jesus vai tratando cada um na sua medida, porque para ele não importa quanto tempo ele vai demorar para tratar, mas o importa é tratar. O importa é fazer desse cara chamado Tomé um discípulo seu que acredita. Então, eu queria pensar com você algumas coisas aqui que eu aprendo nesse texto e que eu posso ministrar para você nessa noite. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Aconteceu que Jesus foi morto, enterraram Jesus na sexta-feira, domingo pela manhã Jesus ressuscita, aparece a Maria Madalena. Maria Madalena fala com os discípulos, depois vai Pedro e João, entendemos que é Pedro e João que chega no túmulo, não vê Jesus, não vê o corpo de Jesus, e o que eles fazem? Eles vão para uma casa, eles estão com medo, eles se trancam. No primeiro aparecimento de Jesus, depois de aparecer para Maria Madalena, a Bíblia diz que eles estavam dentro de uma casa com medo. E Jesus chega para eles e diz assim: paz seja com vocês. Paz seja convosco. Mas Tomé não está ali. Uma coisa que eu aprendo nesse texto aqui é que aonde nós precisamos estar para termos fé é onde Jesus se pronuncia a nós. Aonde Jesus aparece a nós. Aonde Jesus ministra no nosso coração. Então ele chega naquele lugar, Tomé não estava, ele diz assim: a paz seja com vocês. Vocês estão com medo, mas eu vim aqui para trazer paz a vocês. Muitas vezes nós estamos em lugares onde Deus não ministra, onde nós perdemos a oportunidade. Tomé perdeu a primeira oportunidade. Não estava naquele lugar. Mas uma coisa que eu aprendo nesse texto é que Tomé foi um cara sincero. E sinceridade é sempre bom. Sinceridade nunca é ruim. Principalmente quando você se trata com Deus. Porque depois que Jesus apareceu aos 12, naquela casa, depois que Jesus apareceu aos seus discípulos naquela casa, as pessoas chegaram para ele e falaram o seguinte: nós vimos o Senhor. Se tem uma coisa muito clara é que quando as pessoas veem o Senhor, e naquele contexto era uma esperança que eles tinham como crentes, como servos, como igreja, o Senhor morreu, ressuscitou ao terceiro dia, o túmulo está vazio. Então, aonde está o Senhor? Se o túmulo está vazio, aonde está o Senhor? O Senhor veio e falou conosco.
Então eles chegaram para Tomé e disseram o seguinte: nós vimos o Senhor. E Tomé falou assim: cara, eu não acredito na palavra de vocês. Vocês viram? Eu não. Eu só acredito que quando eu ver. Mas ele foi ainda além. Eu só acredito quando eu tocar nas suas feridas, quando eu tocar ao seu lado. E há uma coisa aqui muito interessante. A sinceridade quando nós não cremos em alguma coisa, a sinceridade quando nos falta fé, a sinceridade quando nós claudicamos na caminhada, ela é curadora e libertadora. Porque ele diz assim, bem claro, ele não pergunta, ele não pensa duas vezes, ele fala assim: eu não acredito se eu não tocar nas feridas dele. Quantas vezes nós já andamos assim? Quantas vezes a nossa fé, muitas vezes, está assim, dura, enrijecida, como de Tomé. Como muitas vezes a gente não acredita nas coisas. Mas uma coisa interessante, nós escondemos. Nós fingimos que acreditamos. Aí que está. A diferença está aí, porque nós fingimos, tá bom, amém, 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 glória a Deus. E o consciente está dizendo assim: isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Tomé chega e fala o que está dentro do seu coração. E a Bíblia diz que a gente fala que o nosso coração está o quê? Cheio, ele está cheio de incredulidade. Ele diz assim, bem claro: não acredito na palavra de vocês. É mais fácil a gente ser sincero do que a gente querer mascarar. A gente no meio de um povo, e o povo assim: não, nós vimos o Senhor, então é mais fácil. Que bênção, ele ressuscitou, amém, aleluia, glória a Deus. Mas ele não acreditar. Você está entendendo como é que a gente aprende com Tomé? Porque sinceridade na presença do Senhor traz libertação e traz cura. Talvez a gente esteja como Tomé, uma fé dura, um coração de pedra, não um coração de carne. Às vezes a gente está assim. Aí a Bíblia me mostra uma coisa muito interessante, nesse texto de João, capítulo 20, dizendo que os outros disseram a Tomé: vimos o Senhor, mas ele respondeu: se eu não vir os sinais dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Cara, você está falando de um cara que teve seus momentos com Jesus. Você está falando de um cara que acompanhou os 3 anos e meio de ministério de Jesus. Esse cara viu Jesus transformar água em vinho. Esse cara viu Jesus ministrar a palavra para um fariseu chamado Nicodemos. Esse cara viu Jesus convertendo uma mulher samaritana e ficou sabendo de tudo isso aí. Esse cara viu Jesus dando vista ao cego. Esse cara viu Jesus curando um coxo de nascença. Esse cara andou com Deus. Viu? Mas mesmo assim, no meio do caminho, continuava Tomé não acreditando. Você olha, por exemplo, para Marcos, ou melhor, para João 11:16, quando Jesus recebe a notícia que Lázaro estava doente, ele ainda espera mais um pouco, ele diz assim: nós vamos lá, porque nosso amigo Lázaro dorme. Aí os discípulos chegam para Jesus, em João 11, fala para Jesus assim: mas Senhor, expulsaram o Senhor de lá, o Senhor vai voltar para lá? Tomé fala assim: meu Deus, acabou tudo. Versículo 16: vamos morrer com o mestre. Se Jesus fala que a gente vai voltar para Betânia, e ele vai ressuscitar Lázaro, vai despertar Lázaro, ele não crê que Jesus vai despertar Lázaro. Ele crê que eles vão sair dali, vão para Betânia para Jesus ser morto, e vão morrer com Jesus. É a palavra que ele fala. Aí você vê o Tomé caminhando, na caminhada com Jesus, quando ele chega assim em João capítulo 14, né? Jesus diz assim: na casa de meu pai há muita morada, se não fosse assim, não vos teria dito, pois vou preparar o lugar. No versículo 5, é Tomé que diz assim: Senhor, não sabemos para onde vai.
para onde iremos? Ou melhor, não sabemos para o Senhor vai. Para onde vai? Aí Jesus, como poderemos saber o caminho? Então, a minha pergunta. Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse cara teve experiências maravilhosas com Jesus. Esse cara era para ser o ícone da fé. Na verdade, todos os 12 eram para ser o ícone da fé. Pedro não podia ter negado a Jesus, na minha visão, porque eu acho que se ele viu tudo que Jesus fazia, ele poderia ir para a morte mesmo com Jesus. Judas, para mim, na minha visão, que eu acho que tinha que cumprir a missão, Judas estava destinado a isso é um outro momento, mas eu acho que ele não deveria ter aquela coragem de entregar Jesus, porque ele estava entregando Deus, o verdadeiro Deus, o Rei dos Reis. E esse cara aqui, para mim, ele tinha que ser o ícone da fé, porque ele viu Jesus, ele caminhou com Jesus, ele verdadeiramente chegou num ponto de ver todas as coisas que Jesus realizava. Mas ele chega nesse ponto aqui, e ele diz para os seus amigos, para a sua igreja, para os seus irmãos, se eu não colocar a mão, eu não acreditarei de forma alguma. É mais fácil a gente ser sincero do que a gente maquiar uma fé que a gente não tem. É mais fácil. É mais fácil quando a gente diz assim, Senhor, o pastor falou uma mensagem ali, mas eu não acredito, do que a gente achar que acredita e não acreditar. A Bíblia me mostra que Jesus aparece mais uma vez, é aqui que está muito interessante. Jesus caminhou com ele 3 anos e meio, morreu, ressuscitou o 3º dia, e ainda se preocupa com esse cara. Ainda se preocupa com a minha fé e com a tua fé. Jesus não podia e não queria subir aos céus sem antes tratar com Tomé. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus vai nos dando a condição de caminharmos, de nos alimentarmos, a condição de sermos os seus servos, de acreditar nele, de viver uma vida para ele, e ele não nos abandona mesmo quando nós somos esse camarada. A Bíblia me mostra que Jesus fala assim, foi isso que ele falou? Calma aí. Ele aparece a primeira vez, Tomé não está lá. Então aí depois os discípulos vão falar para ele, ele diz assim, não, de forma nenhuma vou crer. Mas aí Jesus chega uma segunda vez. E a primeira coisa que Jesus fala para ele está aí no versículo 26. Passado 8 dias, Jesus deu tempo a Tomé. Mas Jesus não abandonou Tomé. Jesus ouviu o que ele falou, deu tempo, ele estava ali junto, quando eles estavam juntos, Jesus foi lá, 8 dias depois. Isso mostra quanto é a longanimidade de Deus para conosco. Por isso que eu digo, tem gente que vai ser o cara da fé, tem gente que vai se tornar o cara da fé, mas tem aquele que Jesus vai ter que tratar com ele todo dia, e mastigar ele todo dia. Jesus vai ter que ter paciência com ele todo dia, dá uma injeção de ânimo de vez em quando, uma bezetacil espiritual, bota esse cara para frente, daqui a pouco esse cara cai de novo, fica claudicando na fé de novo, vacilando na fé, Jesus vai dar outra bezetacil espiritual, o cara vai, até o cara caminhar sozinho, sabe? Até o cara, a gente é assim. Aí você fala assim, pastor, eu não sou assim não, a gente é assim. A gente muitas vezes está lá, está uma fé elevada à 19ª potência, e daqui a pouco a gente está lá, 19ª potência negativa de fé. E Jesus vai, vamos aí, cara. Estou aqui. Passado 8 dias, irmãos, depois de que ele fala, Jesus chega lá. Os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos. Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, que a paz seja com vocês. Jesus dá a paz e logo disse a Tomé. Aqui está uma coisa interessante. As portas estão trancadas,
Jesus entra, Jesus invade, com as portas trancadas. Isso aqui me mostra uma coisa muito grande, muito clara. Não tem limites para o Senhor cuidar de nós, não tem limite para Ele não mostrar o seu poder por nós, não tem lugar que Ele não possa nos alcançar, tem lugares da nossa vida que a gente acha que não é alcançado pelo Senhor, Ele nos alcança. Portas trancadas Ele abre, a Bíblia diz que a porta aberta, que Ele abre ninguém fecha, que Ele fecha ninguém abre, e aí não existe limite para Ele ir ao nosso encontro, não existe limite para Ele tratar comigo, não existe limite para Ele tratar com Tomé, as portas estavam trancadas. E o sentimento era o quê? Medo de novo. O sentimento continuava. Cadê Jesus? Jesus não está aqui, agora a gente tem que ficar aqui, entre nós. A Bíblia diz que Jesus chega de portas trancadas, entra naquele lugar e Ele fala umas coisas para os discípulos que estavam ali. A paz seja com vocês. Os discípulos que estavam ali estavam precisando de quê? De paz no coração. Jesus não deixou de dar paz para os outros. Jesus não deixou de dar paz para os outros discípulos. Agora, com Tomé, a Bíblia diz que Jesus foi tratar com ele diretamente. É muito interessante, porque é assim que Jesus faz conosco. A sua igreja, aquele que precisa, ele acrescenta, dá paz. Mas aquilo que nós precisamos e que Ele quer tratar conosco é individual. Ele enxerga dentro dessa igreja um Tomé. E é diferente, porque na minha concepção, a primeira coisa que eu faço é: você não creu em mim, não? Então vai viver a tua vida. Eu não quero nem saber de tu. Se fosse eu, Jesus, é por isso que a gente não é, né? Se fosse eu, Deus, o que eu faria? Mandava fogo, queimava, tu não está acreditando que sou eu. Não, então tá bom, fica por aí. Não é isso que a gente faria? Jesus não, cara. Jesus olha para a igreja está precisando de paz. Ele diz assim: paz seja com vocês. Deu a paz para ele, mas você, vem cá. Você, toca aqui. Toca nas minhas mãos. É necessário isso? O que Jesus está falando? O que Jesus está falando é necessário isso? Beleza. Acho que foi eu que bati aquela. É necessário isso para você crer, Tomé? É isso que você precisa tocar aqui? É isso? Então Jesus olha e Jesus não vê a sua condição de Deus e ele desce ao nível de Tomé para dizer para ele assim: então, se é necessário, toca. Toca aqui. Irmãos, às vezes Jesus fala para nós e ministra conosco, porque às vezes precisamos tocar para crer. Às vezes a gente precisa ter as nossas experiências para crer, para viver uma vida de fé. Porque convenhamos, irmão, falar de fé é muito fácil. Falar, ministrar aqui é muito fácil. O difícil é quando você é colocado na prova. O difícil é quando você é colocado no moinho e você falar assim: louvado, glorificado seja Deus, eu continuo crendo em Deus. Que é fácil. É fácil a gente falar assim: não, poxa, esse cara aqui andou 3 anos e meio, viu Jesus ministrando, mas chega nesse ponto aqui, ainda não está acreditando. Jesus chega para ele e diz: toca aqui, cara. Toca. Às vezes Jesus tem falado conosco assim, que às vezes a gente tem que ter nossas experiências mesmo. Aqueles que estavam ali, Jesus só deu a paz. Para esse Jesus teve que tratar a fé. Para esse Jesus teve que... Calma aí. Isso aqui vai te trazer fé? Isso aqui vai te fazer ser um cara mais firme? Isso aqui vai te fazer ser um cara que vai acreditar em mim? Então toca. Jesus está falando para nós nessa noite o que falta. Se tiver que tocar em alguma coisa, pede a Ele. Porque talvez Ele esteja falando assim, a gente esteja vivendo uma fé mediana, ou então talvez a gente esteja mascarando.
E talvez Jesus tenha falando assim, olha, o que é necessário? O que é necessário para você ser esse cara de fé? O que é necessário para você entregar a sua vida a mim mesmo? O que é necessário para você crer em mim mesmo? Porque quando está tudo bom, cara, quando está tudo tranquilo, a gente nem fala de fé. A gente nem fala como é que está a nossa fé. A gente só coloca a fé em prática quando quando cala perto. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus chega para ele, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Tudo que ele falou, Jesus está falando. Agora Jesus fala uma coisa para ele assim, não seja incrédulo, mas crente. Você já parou para pensar quanto tempo Jesus demorou para tratando esse camarada chamado Tomé? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que agora que Jesus fala para ele assim, não seja incrédulo, seja crente. Jesus vai ao encontro da nossa necessidade para nos acrescentar fé. Jesus vai ao encontro da nossa necessidade para nos fazer crescer. E Jesus não está querendo que a gente fique do mesmo jeito. Porque ele diz assim, não seja incrédulo, mas crente. O que quer dizer isso? Creia em tudo o que eu vos falei. Não tem nada que Jesus falou que ele não possa fazer. É por isso que nossa fé precisa estar baseada não em nós. A fé é um dom de Deus para nós. A fé também podemos entender como fruto do Espírito, é o próprio Espírito que coloca em nós. Mas a fé ela vem de Deus, porque ela não está baseada em mim. E Jesus fala para ele assim, creia, não seja incrédulo. A sua fé tem que estar baseada nele, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele que é o dono, ele que criou a fé. E a fé é ele que coloca na nossa vida para vivermos uma vida de fé. Para vivermos pela fé. Para acreditarmos nele pela fé. Para vivermos o evangelho pela fé. E a Bíblia diz que Jesus fala para ele, não seja incrédulo, mas crente. Tudo que eu te falei, você precisa acreditar. Se eu te falei que eu posso ressuscitar Lázaro, eu fui lá e ressuscitei. Você precisa acreditar. Eu te falei que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você precisa acreditar. Jesus foi aquele que falou, que disse ao enfermo para ficar de pé, o enfermo levantou, nós precisamos acreditar. Porque nada do que ele falou, ele não pode fazer. Ao contrário, ele tem poder e autoridade de Deus para fazer. Então, creia. Não seja incrédulo. Seja crente. Não seja incrédulo, seja crente e creia. Aí aqui é muito interessante, porque nesse momento aqui, eu entendo que a partir daqui, Tomé não teve mais essa dificuldade. Ele diz assim, ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. O Senhor conduz a minha vida, o Senhor é o meu Deus. Passou a crer que Jesus era Deus. Ele passou a crer em Deus. Ele passou a ter fé, irmãos. Verdadeira. Uma fé completa, uma fé que a gente precisa ter todo dia. Nos momentos difíceis, nos momentos tranquilos, né? Ele fala para Jesus assim, Senhor meu e Deus meu. Ou seja, o Senhor governa sobre mim, o Senhor é meu Deus. Ele reconhece Jesus como Deus e a partir de então, penso eu, que não teve mais dúvida naquele coração. Só que aí Jesus vai falar uma coisa e aí me chamou a atenção,
dizendo o seguinte: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Jesus estava apontando para essa igreja. E somos bem-aventurados porque não vimos com os olhos, mas cremos. Mas precisamos crer. Precisamos ser crentes e não incrédulos. O que Jesus já fez, o que Ele pode fazer, nós cremos. O que Ele pode realizar, nós cremos. É por isso que muitas vezes nós oramos por pessoas que estão no final de linha pelos olhos humanos. Mas para Deus, a última palavra é dele. Por isso que nós oramos para aqueles que estão muitas vezes no final, e às vezes a gente olha assim e fala assim: pastor, não vai dar não. Mas às vezes dá, porque ele coloca a mão, tira o cara lá de dentro do hospital, depois de 31 dias entubado, depois de 3 meses internado, 31 dias entubado, no osso puro, depois sai do hospital, engorda tudo de novo, fica todo fofinho de novo, e Deus continua dando vida a esse cara, porque esse poder é dele. A gente precisa crer ao extremo. Se tem uma coisa que a gente precisa ter na nossa vida, é uma fé extrema para acreditar em tudo que ele pode. Agora, não é uma fé burra, não é uma fé em que a gente coloca, se Deus me permite, por exemplo, tomar um remédio para me curar, é porque Ele me permite, mas Ele também pode curar uma dor de cabeça, porque Ele pode. Simples. Simples assim. Ele pode curar uma febre, simples assim, mas Ele também pode nos permitir usar um remédio, sim, pode. Mas a gente tem que crer que basta apenas a palavra dele, uma febre vai embora. Porque, na verdade, ele tem todo o poder. Não foi dado uma parte de poder. A Bíblia diz que ele diz o seguinte: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Se é todo, não tem limite para o seu agir. Não tem limite para ele fazer as coisas na nossa vida. E às vezes a gente está claudicando na fé, irmãos. E Jesus nos chama de bem-aventurados, são os que viram, não viram e creram. Nós precisamos crer nesse Jesus nos mais diversos assuntos, nas mais diversas áreas da nossa vida. Ele tem o poder. Ele tem o poder. Ele pode. Ele diz assim: não seja incrédulo, mas crente. Nós vamos iniciar um ano 2024. Temos muitos desafios. E se a gente não for louco por Jesus em fé, a gente não vai fazer metade do que a gente está planejando hoje. Se a gente não tiver fé, a gente não vai chegar nem na metade do ano. Então eu queria te convidar nessa noite a crer. E talvez você nessa noite que está aqui nos ouvindo, você que vai nos assistir na live, talvez você esteja precisando ser tratado, porque ainda não está com essa fé arraigada na tua vida. Talvez Jesus tenha que tratar você como tratou esse cara, como tratou Tomé. Talvez a gente precise chegar a um ponto que Tomé chegou para entendermos o que é fé. Talvez. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O justo viverá pela fé. Alimente a sua fé. Cresça na fé. Tenha fé. Vai fazer qualquer coisa para o Senhor? Tenha fé. Está fazendo alguma coisa para a sua casa? Tenha fé, irmãos. Está precisando de alguma coisa? Tenha fé. Ele é o único que é o autor e consumador da nossa fé.
Eu queria cantar, vamos cantar. Puxa um louvor aí que a gente pode cantar. Ministério Louvor. O que vocês quiserem cantar aí, eu não vou... Depois nós vamos orar. Convido a igreja que eles puderem se colocarem de pé. Está louvando o Senhor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia.
o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Feche teus olhos, eu quero orar por você, depois eu vou orar por você também aqui na frente. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque todos os momentos que o Senhor andou aqui, Pai, e todos os teus ensinamentos, ó Deus, o Senhor tratou a sua igreja para, ó Deus, estar de pé, para estar, ó Deus, firme na fé. E eu te agradeço, Deus, porque foi assim com os discípulos e tem assim, sido assim conosco. O Senhor não nos tem deixado, Pai. O Senhor não tem nos deixado da mesma forma. Ó Deus, o Senhor tem tratado individualmente com cada um de nós. É por isso que eu te peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor não nos deixe claudicar na fé, ó Pai. Não nos deixe, ó Deus, parar no meio do caminho. Não nos deixe deixar de crer no Senhor. Porque ainda que as coisas não estejam, Deus, de acordo como nós queremos, ainda que as coisas não estejam, ó Deus, como nós, ó Deus, achamos que tem que estar, ó Deus, nós cremos no Senhor, porque acabamos de cantar, Senhor, que o Senhor venceu a morte. O último inimigo a ser vencido é a morte. E o Senhor venceu. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. Então, Pai, nessa noite, alimenta a nossa fé, Senhor, para crer, ó Deus, seja em qual área for da nossa vida, para continuarmos crendo no Senhor e não, ó Deus, desistir. Ah, Deus, fala com a tua igreja nessa noite. Crê, não seja incrédulo. Crê, porque se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai ver, vai fazer coisas maiores do que eu fiz. Então nessa noite acrescenta fé à tua igreja, Senhor, que a tua igreja seja uma igreja de fé, que a tua igreja viva pela fé, que a tua igreja creia no Senhor, ao extremo, Senhor, porque tudo vem do Senhor e nada do que temos podemos nós mesmos produzir, se não for o Senhor, Deus, a soprar, ó Deus, por nós. Se não fosse o Senhor, o que dirige é o Senhor. Se não fosse o Senhor, que nós diríamos? Mas nós podemos dizer, ó Deus, nessa noite, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e nós cremos no Senhor. Pai, ó Deus, acrescenta fé à tua igreja nessa noite. Ó Deus, eu não sei da necessidade de cada um. Eu sei que o Senhor deu àquela igreja paz. Paz seja convosco.
mas com Tomé o Senhor foi lá e tratou na fé. Com Tomé o Senhor foi lá e tratou diretamente com ele. Trata com cada um de nós nessa noite, Senhor, para que sejamos, ó Deus, alcançados, ó Deus, pela fé que nós precisamos ter. Fé para, ó Deus, fazer a tua obra. Fé, ó Deus, para sermos pai. Fé, ó Deus, para continuarmos, ó Deus, ministrando a tua palavra. Fé, ó Deus, para continuarmos, ó Deus, ministrando, ó Deus, sendo ministrado pela tua palavra, cumprindo a tua palavra. Fé, ó Deus, para se manter firme, ó Deus, e não sucumbir às astutas ciladas do diabo. Fé, ó Deus, para permanecer firmes, ó Pai, e não ser envolvido, ó Deus, pelo mundo. Fé, ó Deus, para resistir às tentações. Fé, ó Deus, para resistirmos, ó Pai, ó Deus, às investidas de Satanás na nossa vida. Deus, acrescenta fé à tua igreja, acrescenta fé a cada um de nós, Senhor, e que sejamos homens de fé, mulheres de fé, que venhamos, ó Deus, estar, ó Deus, de fé, ó Deus, de fé em fé, confiando, crendo, ó Deus, que dias melhores virão, ó Deus, confiando, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, fará diferente, que o Senhor abençoará, ó Deus, que o Senhor há, ó Deus, de nos usar, que o Senhor há de usar essa igreja, que o Senhor há de crescer essa igreja, que o Senhor há, ó Deus, de abençoar a nossa casa. Deus, acrescenta fé à tua igreja, Senhor, nessa noite, Pai, e que sejamos, ó Deus, tocados pelo Senhor. Muito obrigado, Deus. Agora, Pai, aqueles, ó Deus, que precisam, ó Deus, do Senhor, eu queria, ó Deus, que o Senhor tocasse nesse momento, que viesse aqui na frente também, Senhor. Nos abençoe, Deus. Ministra, ó Deus, ao nosso coração. Em nome de Jesus, nós choramos, Pai. Amém e amém. Você que quer, vem aqui à frente, a gente vai estar orando. Glorificado seja Deus. Pedir a Sheila para estar orando essa noite. Senhor, nosso Deus querido Pai, eu quero louvar o teu nome santo, Deus, porque tu és poderoso, Deus grandioso, Deus de milagre, Deus de maravilha, Deus que opera em nosso meio, Deus que tem milagres sendo realizados, sendo feitos em nossa vida a cada dia, Senhor, através das tuas mãos, Senhor. Eu quero te louvar, Deus querido, por essa oportunidade de estarmos na tua casa. Eu quero te louvar, Deus, pela vida dos meus irmãos que vieram até aqui à frente, Senhor. Tu conheces, Deus, a necessidade, a dificuldade, a falta de fé, Deus querido. Muitas vezes, Senhor, aquela falta de fé, Deus, naquele milagre, Deus, que tem sido pedido, aquela situação, Deus querido, que para nós é impossível, Deus, mas que o Senhor é Deus que tem poder para todas as coisas. O Senhor tem poder, Deus, para agir, Deus, para ressuscitar o morto, Pai, como tu já fizeste, Senhor, no passado, e como tu realizas ainda hoje, Senhor, eu creio. Ó Deus querido, milagre, Senhor, naquela causa que nós já não acreditamos mais, Senhor, mas nós entregamos em tuas mãos, Senhor, aquele milagre que meu irmão está pedindo, que a minha irmã está entregando nas tuas mãos nessa hora, que talvez, ó Deus, ele, talvez ela, Senhor, já não acredita mais, Senhor, já não crê mais, Senhor, mas nessa hora ele está aqui, ó Deus querido, pedindo ao Senhor, renova a minha fé, Senhor, renova, Senhor, a minha fé em Ti, renova a minha fé, Senhor, naquele milagre, renova a minha fé, Senhor, naquela situação que eu acho que não pode mais, que não vai mais acontecer, mas Tu tens o poder, Senhor, porque, ó Deus querido, enquanto a vida há esperança, Senhor, enquanto a vida, Senhor, há esperança, e mesmo depois que a vida se encerra, o Senhor tem poder para trazer de volta a vida, Pai. Então precisamos crer em Ti, precisamos confiar em Ti, Pai. Age em favor dos meus irmãos, Senhor, age na vida dos meus irmãos, age na família dos meus irmãos, age no casamento dos meus irmãos, age na saúde dos meus irmãos, age, Senhor, nessa causa impossível que meu irmão, que a minha irmã está entregando a Ti nessa noite, Pai. Opera o Teu milagre, Senhor, porque o Senhor tem poder para isso, e é a Ti, Senhor, que nós daremos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe. Nós já vamos estar encerrando. Amém. Pode. Obrigado, Ministério de Louvor. Que Deus acrescente a fé na tua vida. Você continue crendo, para a glória do Senhor. Eu gostaria de lembrar aos irmãos
que domingo de manhã nós estaremos em assembleia, certo? A última assembleia do ano. Vou pedir aos irmãos que têm relatório que deixe para a próxima assembleia. Acalme o coração aí, né? Porque a gente vai dar ênfase à eleição aí da nossa diretoria estatutária, nossa da diretoria dos departamentos. Nossa comissão vai estar apresentando o relatório. E nós estaremos também no sábado, não posso esquecer, né? O que vai ter aqui sábado, irmãos? O que vai ter aqui, irmãos? Nem as MCM falam, é isso mesmo? Porque esses homens não comeram, não, pô. Esses homens aí... Tudo... Não vou falar que é Nutella, não. O que nós temos sábado aqui, irmãos? Isso, que é onde é que a gente vai estar sábado? Aqui, né? Isso. Então vamos dar apoio. Sábado e domingo, aniversário das nossas mulheres cristãs em missão. Então Deus abençoe poderosamente a nossa assembleia domingo de manhã e sábado estaremos aqui para a glória do Senhor, tá bom? Deus abençoe. Sábado de manhã, irmãos, olha, vou falar uma coisa para os irmãos, né? Me perdoem, mas consagração não é só para as irmãs não, hein? Estou sentindo muita falta dos homens, certo? Então, do sábado de manhã, rapaz, é tão bom. Vou falar uma coisa para você. Quanto tempo você tira para orar 40 minutos? Quantas vezes você tira para orar 40 minutos direto? Seja sincero com você mesmo. Quanto tempo você fica 40 minutos? Aqui a gente chega aqui na consagração de manhã, meu irmão, pelo menos 40 minutos de joelho. Você só não pode dormir. Né? Tem uns caras, já identifiquei que tem uns que dormem aí. Eu não durmo, né? Eu não estou dormindo. Você pode olhar. Agora vão tudo me olhar para ver se eu estou dormindo. Mas irmãos, que privilégio, né? Às vezes eu passo uma semana tão corrida, cara. Às vezes eu chego em casa, aí a Sheila está me ligando. Tem que ver vestido da Andressa. Tem que ir para o Guanabara. Para o Guanabara não, tem que ir para Açaí. Tem que fazer isso. A correria tão grande. Aí eu chego no sábado aqui, irmão, a paz. Venho aqui, oro. E olha, que maravilha. Renova as forças. A mesma coisa, 6h30 de domingo. 6h30 de domingo não está fechado. 6h30 não, 6 horas. Não, 8h30 também. Mas 6 horas de domingo, 6 horas da noite de domingo não está fechado para ninguém. Eu gostaria muito, tem gente aqui que poderia estar, não está. Estão perdendo a oportunidade. Às vezes chego lá, né? Cada um ora, daqui a pouco Deus toca no coração e o culto flui. Para mim flui, né? Então é uma maravilha. Então, se você puder, 6 horas de domingo também, meu irmão. É outra forma de botar o joelho no chão, tá bom? Deus abençoe. Isso. Café amargo. Lá na casa da irmã Isabel aí. Beleza. Deus abençoe, tá bom? Ora em silêncio, assim estamos encerrados para a glória do Senhor.